Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, distinção entre os bons e maus espíritos. Nós começamos no nosso último encontro, o item 267, que trata de algumas orientações, ou um resumo, na verdade, que Kardec fez após as orientações de São Luís. E nós vimos os 3 primeiros itens. O primeiro, ele coloca aqui que, primeiro ele diz, podemos resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios. Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos, senão o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos com esse fim, é absurda e não pode provir de espíritos superiores. O segundo, julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. E o terceiro, admitindo que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir de um bom espírito. Então, nós trouxemos algumas considerações a respeito desses 3 itens que Kardec selecionou. A gente vai agora para o quarto para darmos continuidade, lembrando que nós temos aqui 26 itens que Kardec resumiu para nos ajudar na análise das comunicações que chegam do mundo espiritual. Lembrando que essa análise ela não é feita apenas em cima das psicografias. Principalmente nos tempos atuais, nós temos obras que são publicadas, livros que falam dessa realidade do mundo espiritual e que necessitam também a nossa avaliação, porque nós vemos ali uma capa bonita, um livro bem desenhado, um livro bem escrito, mas o conteúdo doutrinário acaba ficando sempre em segundo plano, exatamente porque nós não estabelecemos um critério de avaliação baseado naturalmente naquilo que os livros da codificação, a base doutrinária apresenta para nós. E então os livros trazem para nós informações que se tornam muito mais confusas do que esclarecedoras. Vamos para o item 4. Ele diz o seguinte aqui para nós, que a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia, nunca se vangloriam, não fazem jamais exibição do seu saber, nem da sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade é sinal característico de inferioridade. E de mistificação, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Eu me recordo de, há muitos anos, logo que eu comecei a fazer aqui trabalhos no Pautalk, eu me recordo de uma mensagem que eu encontrei num site que trazia informações instrutivas para nós e tudo mais, e tinha uma psicografia que falava que tinha a assinatura de Erasto, que foi recebida por um centro espírita daqui do interior de São Paulo. E aí então ele falava sobre a importância de nós estudarmos, de nós nos sintonizarmos com o mundo espiritual. E aí então ele trouxe a seguinte expressão, que foi o que levantou dúvida na época, que nós devemos estar plugados com o mundo espiritual. Então essa expressão plugados na época me passou despercebida, e aí então eu consultei um colega para pensar o que ele acha. Ele falou assim, mas Erasto falando plugado, embora o conteúdo seja interessante, a assinatura não é compatível com essa linguagem tão moderninha como nós utilizamos hoje. E aí então acabei ficando com a essência da mensagem, sem a preocupação da assinatura, que era uma assinatura de grande responsabilidade, principalmente na elaboração da codificação, como Kardec tanto utilizou aqui no Livro dos Médiuns. Então a gente vê que são pequenos detalhes que os espíritos superiores eles demonstram, acima de tudo, sabedoria, objetividade e humildade. Enquanto que os espíritos inferiorizados, nós temos, por exemplo,
uma linguagem muito mais voltada, como foi colocado para nós aqui, demonstram sempre algum reflexo das paixões humanas. O que são as paixões humanas? O orgulho, a vaidade, a sensualidade, as tendências mais viciosas, né, e etc. e tal. Então a gente começa a fazer uma comparação se o espírito está muito mais vinculado ao mundo físico ou ao mundo espiritual, de acordo com o conteúdo da sua mensagem. Armando colocou, né, por que para se ler André Luiz é preciso de um dicionário do lado? Exatamente porque a linguagem dele é da década de 40, década de 50, né, Armando? Se você acha André Luiz um problema, imagine então Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro, os livros de Manuel Filomeno, se você não tiver um dicionário do lado realmente, você passa por cima de muitas frases sem entender seu significado, que são palavras, né, contextualizadas naquele período da década de 50, década de 40 também. Joana de Ângeles, ela também traz palavras que são complexas, mas no caso de Joana, ela traz pensamentos que são mais complexos para o nosso entendimento. Então não é qualquer pessoa que lê um livro de Joana e acaba depois entendendo o que ele está colocando, né? Armando colocou, mas se ele é um espírito superior, ele deveria ser mais simples e menos prolixo. Mas essa é a questão, Armando, ele não é colocado como espírito superior. O André Luiz, pelo seu próprio relato, desde o início do Nosso Lar até os demais livros que foram publicados, ele demonstrava exatamente toda a sua desorientação, todas as suas dificuldades, todas as suas manias de como ele é encarnado e tudo mais, e com o passar do tempo ele foi se modificando, trazendo um conteúdo mais trabalhado, né, principalmente dentro de conteúdo moral. Então André Luiz jamais se considerou como espírito superior, pelo contrário, né? O relato que ele traz mostra exatamente o quanto ele sofreu, se acreditando como superior dentro da posição social que ele se encontrava aqui no nosso mundo material, e chegando no mundo espiritual se viu ali simplesmente como uma pessoa completamente perdida naquilo que ele fazia, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Mistificação, que foi colocado para nós aqui no caso, por exemplo, de espíritos que utilizam-se de nomes respeitáveis na nossa história, né, nomes de grande sabedoria e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente lembra sempre o cuidado para entender se aquilo que é dito como um ponto de sabedoria é compatível com o nome que assina aquela mensagem, né? Deixa eu ver aqui. Digo pelos encarnados que ele o é, pois eu não o considero, né? Não considere nem deve também, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam, por falta, né, muito mais por um deslumbramento daquilo que traz, pelo médium que apresenta a psicografia, pelo conteúdo que é novidade, né? É natural que as pessoas se deslumbrem com isso, e nós temos uma tendência muito natural de nos deslumbrarmos com novidade, né? Com tudo aquilo que é sobrenatural, né? Mas com o passar do tempo, com o estudo, com um pouco mais de reflexão, a gente vai entendendo, né, que a condição dos espíritos, né, da maioria dos espíritos que se comunicam conosco, são simplesmente espíritos que trouxeram seu depoimento, sem nenhuma pretensão de serem endeusados, né? Então esse endeusamento é muito mais a nossa condição aqui de encarnados que vemos esses espíritos como grandes entidades do plano espiritual, do que eles próprios, que não têm pretensão nenhuma de fazer isso, né? Vamos lá, item número 5. Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Toda falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. Então, muito mais do que analisar a estrutura do seu texto, ou a forma como ele fala, né, porque nós temos espíritos que se manifestam através da psicofonia, e falam, né, daquele jeito todo, espíritos muito bem articulados, espíritos muito, muito inteligentes, né, espíritos que sabem se comunicar. Entretanto, a gente lembra que sabedoria você não imita, né? Você pode até tentar uma cópia inicial, mas com o passar do tempo, somente a sabedoria verdadeira vai ser capaz de se fazer presente. Então, tanto na escrita quanto na fala, não nos deslumbremos pela forma como o espírito se manifesta, mas principalmente analisar o conteúdo daquilo que ele faz, pesá-las, como Kardec coloca, friamente, maduramente e sem prevenção.
Sem prevenção significa também sem preconceitos, porque muitas vezes uma antipatia que acaba surgindo por um determinado tema ou por um determinado espírito faz com que aquela manifestação ou aquele comunicado que poderia trazer uma contribuição para o nosso esclarecimento, para o fortalecimento das nossas convicções, acaba sendo jogado fora por uma questão pessoal, né, que as pessoas ou que o próprio médium tem com o espírito. Então, fazer uma análise fria, lembrando sempre, né, partindo do princípio de que os espíritos se manifestam com boa vontade. Então todo espírito é bom até que se prove o contrário. E não o contrário, né? Todo espírito é inferior, perturbado, mentiroso, até que ele prove a sua sabedoria. Então a gente tem que confiar também, né, na boa vontade dos espíritos, porque do contrário a gente sempre vai começar uma comunicação com receio. Porque na verdade, quando a gente fala sobre a nossa relação com o plano espiritual, nós utilizamos muitas vezes um critério muito rígido que nós normalmente não utilizamos nas nossas relações pessoais. E é daí que a gente tira aquela situação, bom dia pessoal que chegou, aquela situação, né, que nós temos muitas vezes um grande medo de nos comunicarmos com os espíritos através de uma evocação, através de uma reunião mediúnica, né, feita em casa, feita num centro espírita, onde quer que seja, e aí então os espíritos, né, nós temos muito mais receio dessas comunicações do que sairmos, por exemplo, à noite numa festa, voltarmos de madrugada para casa. Isso a gente não tem medo. A nossa preocupação é com os espíritos, né? Então a violência urbana, de um modo geral, acaba sendo para nós menos preocupante do que a comunicação com os espíritos. E isso parte do quê? Dessa questão do preconceito, essa questão do medo, do receio que nós temos dessa comunicação sobrenatural. Armando colocou a pessoas que acham a codificação difícil na parte de escrita, e ela foi escrita em 1800. Acho que não se justifica, né, que o espírito deva falar de acordo com sua época, né, a mensagem deve ser simples e objetiva. Eu, por exemplo, Armando, quando eu estudo a codificação, eu inevitavelmente tenho um dicionário aqui do lado. Porque tem palavras que são colocadas na tradução, e a gente lembra que, embora a codificação tenha sido escrita em 1800, ela foi traduzida em 1980. Né, como, por exemplo, pegar Herculano Pires, ele fez uma tradução utilizando a linguagem dele de 1980. Então a gente não pode pensar no que Kardec colocou, porque se nós fizéssemos uma tradução ao pé da letra do século XIX com o português do século XIX, a gente sem dúvida nenhuma não entenderia absolutamente nada. Então ela foi traduzida e foi adaptada. E, aliás, essa é uma grande preocupação que nós temos hoje, das inúmeras traduções que são apresentadas para nós. Porque às vezes o tradutor ele tem a intenção de facilitar o nosso entendimento e acaba, mesmo de boa fé, cometendo um erro de tradução, mudando o sentido de uma comunicação. Eu até comentei com vocês que há um tempo atrás, coisa de 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu não me recordo exatamente, eu recebi um e-mail de um rapaz que ele estava propondo uma tradução atualizada das obras da codificação com a linguagem do século XXI. Então ele falava assim, não tem sentido você colocar, por exemplo, na introdução do Livro dos Espíritos, lá no começo, uma seção chamada prolegômenos. Que diabo de prolegômenos é esse? Quem fala prolegômenos no dia a dia? Você chega, por exemplo, no McDonald's e fala assim, escuta, você tem um prolegômenos para eu olhar? A gente não utiliza essa linguagem. Então, mas esse é o cuidado, esse é o problema, Elcio. Porque quando você faz uma tradução, nesse sentido, de tentar melhorar, né? A Petit, por exemplo, né, a editora Petit, ela faz uma tradução numa linguagem muito simples. Mas quando você começa a fazer tradução, a gente fica em dúvida se por acaso aquela palavra que foi traduzida, ela está realmente fiel àquilo que foi colocado. Então nós começamos a fazer escolhas de tradutores, como no caso, por exemplo, Herculano Pires, que mais? Quais tradutores que tem, pessoal? Me esqueci agora os nomes. Deixa eu ver, Herculano Pires, eu tenho aqui agora, mas acabei me esquecendo. Bom, enfim, nós temos aí pelo menos, de modo geral, o da FEB, né, que é o Gui, me ajuda aí, gente, vai. É o Guilherme Fernandes, lembrei agora, que é o tradutor da FEB. Nós temos o Herculano Pires, que faz a tradução também de outras obras, né? Eu tenho inclusive 2 traduções dele aqui, e outros, né? Guilherme Ribeiro, obrigado, Elcio. Então nós temos vários, né? Mas a pergunta é, qual é o mais confiável? É aquele que faz a tradução mais fiel, mas utilizando uma linguagem inteligível. A mesma coisa acontece com a Bíblia.
Nós temos aqui no Brasil, segundo os estudos do professor me fugiu hoje, minha memória está péssima. Qual o nome do nosso estudioso da Bíblia, da doutrina? É o professor Severino Celestino. Vão ajudando, gente, porque hoje tem que pegar no tranco. Então o professor Severino Celestino, por exemplo, ele disse que nós temos pelo menos 34 traduções diferentes da Bíblia aqui no Brasil. Ele fez uma tradução. Nós tivemos o Haroldo Dutra Filho, que fez uma outra tradução, e cada um vai se apresentar. Nós fomos os mais fiéis, o outro vem como mais fiel. E a pergunta é, qual realmente é mais fiel dentro de um idioma que está morto? Muitos idiomas mortos que foram utilizados na época da elaboração dos evangelhos, dos textos que compõem a Bíblia hoje, como é que nós vamos fazer uma tradução fiel? Aí o professor Severino Celestino ele foi até Israel, conversou com professores universitários lá de Israel que têm conhecimento, que são judeus e têm conhecimento do hebraico de uma forma muito profunda. O Haroldo Dutra fez a mesma coisa, mas aí nós temos católicos e evangélicos que também fizeram a mesma coisa. E como é que a gente vai dizer que quem está certo e quem está errado nessas tantas e tantas traduções que surgiram? Então é a mesma coisa. A codificação ela passa por esse mesmo processo, ela está vulnerável a essas modificações, e a gente lembra sempre que tudo é feito da maior boa-fé. Que isso que é o mais importante. Fazem uma tradução tentando ajudar, fazem uma tradução tentando facilitar o nosso entendimento. Mas, em virtude dessa diferença temporal que nós temos, da mudança de vocabulário, das traduções propriamente ditas, isso gera dificuldades e vai acabar distorcendo de um modo ou de outro, né? Então, quando o Espírito se manifesta na sua própria linguagem, é muito natural que ele se expresse do jeito que ele fala. Se por acaso eu desencarnasse hoje, eu utilizaria o meu idioma que eu tenho hoje. Mas um texto que eu escrevi hoje, daqui a 50 anos, vai ser um texto ultrapassado. Lembrando sempre que o Nosso Lar, por exemplo, foi publicado na década de 50. Então ele falava exatamente naquele período que ele vivia, naquele período que ele havia desencarnado. Então, para as pessoas da época, é uma linguagem absolutamente normal. Foi o nosso vocabulário que foi modificando nesses últimos tempos, e os livros, com as traduções originais, ou com as transcrições originais, com as psicografias, originais, mantiveram seu vocabulário. Então é o tempo que foi passando e os livros foram envelhecendo junto com o seu vocabulário também. Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui falando sobre analisar as palavras e não o formato, né? Item 6º. Né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, apesar de não saber francês, eu noto uma fidelidade danada nas traduções de Herculano. Brás, eu confesso que eu nunca fiz uma comparação das traduções, de todas as traduções com o original francês. Eu tenho o original francês aqui também digitalizado, e de vez em quando eu pego um livro, aí eu faço uma comparação, e como eu não entendo lufas de francês, a única coisa que eu sei falar é garage, garçom e batom, que são as palavras mais fáceis do francês, né? Então, fora isso, você tenta juntar as palavras para ver se uma palavra bate com a outra, se uma está com a outra, mas a princípio todos têm grande fidelidade. Guilhom Ribeiro, por exemplo, ele foi elogiado por Rui Barbosa na época por ser um grande conhecedor da língua francesa. Como é que a gente vai dizer, não, ele fez errado, ele foi mentiroso e coisa e tal? É uma questão de preferência, né? O Armando colocou, eu falo, é um modo de passar a mensagem simples e objetiva, lembrar dos pseudo-sábios que falam e não chega a lugar nenhum, né? Sim, nós temos nessa linguagem, infelizmente, prolixa, e aí que tem que ser filtrado também, né? Então, continuando para nós aqui, item número 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou facilidade de se comunicar, mas não serão contraditórias. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizem, uma das duas é evidentemente apócrifa. A verdadeira será aquela que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa enganar-se. Tá? Então aqui, lembrando também, quando a gente fala da linguagem dos espíritos, nós não podemos deixar de considerar a influência dos médiuns.
Nós estudamos isso lá, aqui no livro dos médiuns mesmo, né? Deixa eu pegar aqui até o capítulo que nós estudamos isso, deixa eu ver rapidamente aqui. Foi no capítulo... o papel dos médiuns na comunicação. E a influência moral dos médiuns também. Então, quer dizer, você fala com o médium que tem um determinado vocabulário, o espírito transmite a ideia, porque se for de uma forma mecânica, naturalmente o espírito vai dizer aquilo que ele quer da forma que ele quer. Se por acaso nós temos uma semimecânica ou intuitiva, quem vai escrever é o médium. É ele que vai trazer a sua contribuição. Daí então que a orientação que os espíritos têm é que principalmente quem trabalha com psicografia, com psicofonia, deve ter um estudo muito dedicado de cultura, de conhecimento, de desenvolvimento da linguagem, para que os espíritos possam encontrar vocabulários corretos para transmitirem as suas ideias. Do contrário, ele vai querer trazer um pensamento extremamente complexo, filosófico, e o médium não tem capacidade para isso. O próprio Chico Xavier comentou isso naquele poema que Augusto dos Anjos trouxe para ele, e aí então o meu espírito disse, olha, não adianta porque sua cabeça não suporta isso. E aí o Chico brincava, né? Como é que eu, que estava ali regando o canteiro de alho, poderia falar sobre assuntos ligados à origem do universo? É a mesma coisa. Então nós temos também essa dificuldade, essa influência que o médium acaba exercendo. Né? Aquelas médiums adolescentes usadas por Kardec foi de uma fidelidade danada. Brasa, o que a gente vê, né, ali eu acho que isso é uma conclusão, ou uma dedução que nós tiramos desse processo, é que utilizar aquelas jovens, né, que eram absolutamente incultas com relação aos temas que eram abordados, jovens que não tinham nenhuma malícia, tinham pouca cultura, se entregavam de uma forma total para a comunicação, era ali o atestado de legitimidade daquilo que estava sendo trazido. Porque se você pega um médium que tem aquele grande conhecimento e coisa e tal, aí você diz assim, o espírito disse isso, e o médium também tinha conhecimento, as pessoas vão dizer, olha, então, eu sou muito mais apostar que quem escreveu isso foi o médium do que o espírito. Agora, quando vocês pegam uma criança de 13, 14, 15 anos de idade e escreve esses temas que foram elaborados no Livro dos Espíritos, ali era um atestado que Kardec tinha de fidelidade daquilo que os espíritos passavam. Né? Vamos em frente aqui. Então, essa linguagem é sempre idêntica. Né? Então, se por acaso eles vão falar, por exemplo, sobre temas evangélicos, eles vão utilizar uma linguagem própria, mas que na essência acabam todas convergindo, né, no mesmo ponto. Acabam convergindo porque a essência se mantém a mesma, e a sabedoria desses espíritos vão ao encontro dessa essência. Agora, se por acaso um espírito fala uma coisa, e o outro vem e traz uma outra interpretação, alguma coisa está errada. Ou nós não entendemos o que eles estão dizendo, ou eles estão se contradizendo. E nesse caso ali nós temos a necessidade de fazer uma avaliação mais rigorosa daquele conteúdo dentro dos padrões que nós aprendemos nos estudos doutrinários. Né? Então isso é fundamental. Item número 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda a heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, revela a fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. E então, né, isso é bastante comum nos debates que nós temos hoje. Você vai, por exemplo, numa festa, eu sempre coloco uma festa que a gente se encontra, porque é ali onde nós temos as nossas reuniões sociais, vamos dizer assim, né? E nesse caso, dessas nossas reuniões sociais, a gente sempre tem aquelas pessoas que acabam em determinado assunto, né, em determinado tema, tratando com aquele ar de superioridade, com aquele ar de grande experiência. Então ele fala sobre política, fala sobre economia, fala sobre futebol, fala sobre arte, cinema, seja qual for o tema que ele vem abordando. Então ele fala com aquela autoridade como se todos tivessem que baixar a cabeça e ouvir o que ele fala. Aí você pergunta assim, mas escuta, você fez algum curso especializado nessa matéria? Ele vai dizer, não, eu simplesmente vejo na televisão e eu tiro as minhas próprias conclusões.
Então, na verdade, se fala de política, por exemplo, nós temos cientistas políticos, nós temos pessoas que fazem mestrados e doutorados para ter um conhecimento mais aprofundado, vivem no meio, o ganha-pão dessas pessoas dependem daqueles assuntos, daquilo que eles deduzem, né, a partir dos seus estudos, das suas análises. E aí, então, numa festa, alguém vem e fala com aquela autoridade toda. E no mundo espiritual não é diferente. Agora, quando a gente fala numa comunicação espiritual, normalmente os temas estão relacionados com o mundo espiritual, com a realidade dos espíritos, com temas evangélicos, com interpretações de livros sagrados, o que é bastante comum. Muitas vezes nós temos espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas falando da Bíblia, falando do Novo Testamento, porque Moisés, porque Isaías, porque Jacó, e começa a bater boca com os médiuns ou com os trabalhadores daquela reunião com toda a autoridade, porque eles eram evangélicos em suas encarnações anteriores. E aí o fato de estarem desencarnados, eles podem até aceitar que eles continuam vivos e aceitar que as comunicações são possíveis. Mas mesmo assim fazem ataques direto, por exemplo, à própria doutrina espírita, baseados na referência evangélica que eles tinham, ou que eles têm, de quando eles estavam encarnados. Então é muito comum, e ele fala com aquela autoridade toda. E hoje nós vemos especialistas em toda parte, nós vemos especialistas em doutrina, por exemplo. Quantos debates eu já presenciei, já ouvi, aqueles debates calorosos, fervorosos, agressivos, de pessoas que se colocavam como autoridades em doutrina espírita. E aí então desencarnam e voltam com a mesma pretensão, com a mesma prepotência e arrogância, falando como se fossem grandes conhecedores. Sem aquela humildade do aluno, que é um aprendiz da doutrina espírita, mas ele fala como se ele fosse um mestre conhecedor. Simplesmente porque ele leu, estudou e tirou suas conclusões. Mas daí você ler um livro e você dizer que conhece a realidade do mundo espiritual simplesmente porque você leu num livro, é aquele exemplo que eu passei para vocês de uma outra vez. Alguém vem, compra um livro numa livraria falando sobre, por exemplo, deixa eu pegar aqui alguém que está fora do Brasil, pegar o Acerfal lá, que está vivendo na Europa, pega um livro sobre o país que ela vive e começa a falar assim, olha, eu conheço aquele país, conheço a Suíça como se fosse a palma da minha mão. E de onde você tirou? Você já visitou aquele país? Não. Você conhece alguém que mora lá? Também não. Eu li num livro. Então qual é a sua especialidade se você sequer respirou o ar daquele lugar para dizer que você é um especialista naquilo? É a mesma coisa que acontece. Então nós temos assim essa pretensão, isso faz parte do orgulho humano, da gente sempre querer ter razão, sempre querer ter autoridade, e isso se expressa claramente nessas comunicações do mundo espiritual. Os espíritos que trazem essa linguagem, essa suposta autoridade, baseados no quê? No seu orgulho e na sua vaidade. Armando colocou na fascinação, muitos espíritas exaltam espíritos que se elevam, dizem saber coisas que não conhecemos, mas no estudo aprofundado vemos a personalidade do espírito e sua contradição. Mas, como disse, fica difícil desmascarar esses espíritos por causa da fascinação. No caso médium, o próprio grupo tem que ter referência. Aliás, os espíritos, né, os que são mais elevados, eles nos estimulam exatamente a esse estudo para evitarmos esse tipo de contradição. Porque, na verdade, a gente aceita uma informação nova com facilidade a partir do momento em que nós não temos nenhuma referência para poder comparar. Se eu não tenho comparação, eu simplesmente vou aceitar. E é aí que nós temos então tantas e tantas obras que são publicadas, tantas e tantas mensagens que são divulgadas, e aí então aceitamos com facilidade, mais uma vez, porque a capa é bonita, porque a linguagem é interessante e porque trouxe novidade. Mas submetendo aquilo a um estudo rigoroso, mas um estudo de boa fé, naturalmente, sem aquele preconceito de querer julgar negativamente, simplesmente pelo fato de não conhecermos, e isso faz com que facilmente caia por terra todo o conteúdo daquela obra. Fundamental. Então o que Kardec coloca para nós aqui, principalmente das mensagens que são publicadas, nos nossos tempos atuais, nós podemos fazer isso através desses livros que são publicados. 8. Os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Os bons espíritos podem fazer-nos pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Aqui, Herculano Pires faz um comentário, para a gente poder complementar aqui essa observação número 7, ele diz o seguinte:
As predições apocalípticas, com datas certas, de acontecimentos próximos, têm sido feitas por espíritos pseudo-sábios nesses últimos anos. A linguagem dessas previsões seria suficiente para mostrar a falsidade das comunicações. Muitas outras ainda serão feitas, pois há sempre quem as aceite. O estudo atento desse resumo prevenirá as pessoas prudentes contra esses embustes, hoje tão numerosos e que pelo seu ridículo afastam muita gente das luzes da doutrina. E aí nós temos hoje, inclusive com essas ideias de mundo transitório, de calendário maia, que foi até o ano passado, o calendário maia previa que o mundo ia acabar em 2012. Nós já estamos aqui ao final de 2013 e o trem continua andando. Então, assim, algumas vezes isso me provoca dúvidas, de perguntar assim, poxa, mas sabendo exatamente disso, que essa precisão de datas é algo que provoca em nós uma certa comoção negativa, uma certa perturbação, e aí então divulgam médiuns que são reconhecidos. Nós temos, por exemplo, Divaldo Franco, que falava sobre isso, outros médiuns que também traziam essas mesmas ideias, e aí então a gente olha e fala assim, poxa vida, mas precisar uma data assim? Como é que nós podemos ter certeza que aquilo começou, sabendo que sempre as coisas acontecem a partir de um processo, não é a partir de um marco, não é assim, hoje é uma coisa, amanhã será outra. Tudo acontece num processo que vem uma mudança gradual, como os próprios espíritos nos orientam, nessa fase de mudança, por exemplo, de mundo transitório, eles trazem para nós referências que isso pode ter começado lá no começo do século XX, e isso pode durar até lá o final do século XXII. 300 anos de processo de mudança para que todos os espíritos se ajustem, se acertem para essa nova fase, para essas novas tarefas, esses novos compromissos que nós devemos assumir, e de repente aparece assim, olha, a partir do dia tal, do mês tal, do ano tal, a coisa vai começar a mudar. E é exatamente isso que Kardec coloca aqui para nós, e que Herculano Pires reafirma também na sua observação. Ele diz para nós, o estudo atento desse resumo prevenirá as pessoas prudentes contra esses embustes, hoje tão numerosos e que pelo seu ridículo afastam muita gente das luzes da doutrina. Então, em vez de trazer para nós a sabedoria, trazem para nós a dúvida, o medo, a preocupação. E isso deve ser observado por todos nós que somos estudantes da doutrina espírita. Item número 9, o Braz lembrou aqui, basta ver a mudança na Terra nos últimos 50 anos, não precisa nem ser 50 anos, Braz? Nos últimos 100 anos nós tivemos ali desencarnes coletivos de grandes proporções, de 2 grandes guerras de proporções mundiais, outros conflitos e tantas coisas. Então, para nós, esses são sinais de que esses desencarnes estão acelerados. Mas daí a gente precisar o que vem realmente acontecendo nos bastidores do plano espiritual para promover essa mudança, e qual a relação que essa mudança tem com essas tragédias que nós estamos criando aqui no nosso mundo, nós mesmos criamos, especialmente no que se refere às guerras, às perturbações sociais, é muito difícil. Então a gente começa simplesmente a se deslumbrar com isso tudo, falando assim, tá vendo aquele terremoto, aquele tsunami, isso aconteceu porque está acontecendo essa mudança, então a gente começa a fantasiar. A gente perde um pouco da lucidez, os nossos pés acabam saindo do chão, a nossa cabeça começa a voar, e de repente a gente perde toda aquela capacidade racional de fazer uma avaliação desses eventos que vêm acontecendo no nosso mundo e das informações que os espíritos apresentam também. A Miriam colocou, falar sobre o futuro para certos espíritos é sinal de poder, e para quem repassa a mensagem também. Olha, Miriam, quando a gente fala sobre pessoas que fazem consultas espirituais, que você vai lá encontrar um médium, um pai de santo, uma mãe de santo, vai ali jogar os oráculos, como por exemplo Búzios, faz isso, faz aquilo e tudo mais, e você faz uma revelação, sem dúvida nenhuma você exerce um poder sobre aquela pessoa. E quanto mais confiança você apresenta, quanto mais convicção você apresenta naquela informação, mais efeito você provoca sobre o outro. Então, quer dizer, o espírito se sente feliz, satisfeito, tendo esse poder, isso denota claramente a sua inferioridade, como Kardec lembrou um pouco mais acima, falava sobre as paixões humanas, e o médium a mesma coisa, porque ele vai dizer assim, olha, eu sou o portador dessa mensagem que o meu guia espiritual disse. E aí mostra aquela fogueira de vaidades, a fogueira de orgulho, ardendo com toda a intensidade, tirando das pessoas a capacidade de raciocinarem e de terem lucidez na avaliação de suas próprias vidas. Bom dia, pessoal que chegou. Continuando aqui o item número 9.
Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Né? O prolixo, né? Aquele que fala muito e diz pouco. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem seu justo emprego. Os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios, escolhem, sob frases empolgadas, o vazio das ideias. Sua linguagem é frequentemente pretensiosa, ridícula ou ainda obscura, a pretexto de parecer profunda. E aí nós temos, né, muitos. Se a gente pegar, por exemplo, numa reunião mediúnica, e nessa reunião dermos oportunidade para que espíritos se manifestem, nós teremos autoridades de todas as áreas. Autoridade espírita, autoridade religiosa, autoridade filosófica, e começa então a mostrar que sabe muito, mas acaba falando pouco. E para aqueles que se deslumbram muito com essas ideias, ou com essa forma de expressão, o espírito se deleita, né? Encontra ali, né, o paraíso para poder, como diz Dora Encontre, né, ele fala assim, ela fala muito sobre verborragia, né, que é aquela hemorragia verbal que fala muito, mas diz pouco. Então, exatamente nessa situação a gente vê, na questão da literatura, na questão da psicografia, de um modo geral, das mensagens que chegam do plano espiritual, e também da própria psicofonia, porque o espírito também pode ser prolixo na forma de falar, na forma de se expressar através da psicofonia. Continua para nós aqui. Tá. Essa informação que Kardec está trazendo, a gente lembra sempre que ela é muito importante para quem trabalha com comunicação, com o plano espiritual, principalmente médiums ou participantes de reuniões mediúnicas, grupos de estudos dessas mensagens e tudo mais, né? Então, de um modo geral, nós que somos assim meros estudantes da doutrina espírita, o contato mais próximo que nós temos com psicografia vem exatamente dos livros. Então são esses livros que dizem para nós, e lembrando sempre também que nós não podemos imaginar que o fato do espírito ter uma linguagem sofisticada, embora não prolixa, né, isso é uma questão de educação. O espírito fala assim porque ele aprendeu assim, ele foi educado a falar assim. Então a gente acha que o espírito tem que falar de uma forma popular, de uma forma simples, tirando toda a cultura que ele adquiriu. E isso para nós achamos que é sabedoria. E na verdade não é. O espírito tem a sua cultura, nós temos espíritos com altíssimo grau intelectual, que viveram suas vidas nesse meio intelectual e consequentemente terão um vocabulário sofisticado. Mas essa sofisticação não tira a concisão, a precisão e o conteúdo objetivo da mensagem que eles estão transmitindo. Então não façamos essa confusão. Porque o espírito fala bem, ele é um espírito pseudo-sábio. Se ele é um espírito que fala comum, de uma forma simples, popular, ele é um espírito sábio. Nós estamos invertendo os valores. Então é importante, mais do que, como Kardec coloca, muito mais do que analisar a forma como ele se expressa, analisar o conteúdo daquilo que ele traz. É isso que vai denotar exatamente a sua sabedoria ou a sua inferioridade, a sua superioridade ou inferioridade. Continuando para nós também aqui, 10. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham, e se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem a crença cega e nunca apelam para a razão, pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. Aqui a gente tem muitos espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas, trazendo uma receita na forma como o grupo deve trabalhar. Vocês devem fazer isso, vocês têm que trabalhar nesse horário, vocês precisam agir dessa forma, lembrando sempre que esses espíritos superiores, os espíritos orientadores, eles utilizam da sua autoridade
Não autoridade física, não autoridade do medo, mas autoridade moral para dizer para as pessoas: o que vocês estão fazendo está errado. E aí o grupo vai fazer uma análise dentro daquilo que é proposto na forma de organizar essas reuniões, e aí então eles vão tirar as próprias conclusões. Agora, no caso de espíritos, por exemplo, que são inferiores ou pseudo-sábios, eles vão dizer assim nas reuniões: olha, é importante que nós façamos uma reunião naquele horário, naquela praça, porque ali as energias são mais poderosas. Aí a gente levanta a sobrancelha e fala assim: energia poderosa no meio de uma praça? De onde ele tirou isso? Ou então ele começa a passar receitas, principalmente vinculadas a tradições, né? Olha, você está com a sua energia muito carregada, você precisa tomar um banho de sal grosso. Lembrando sempre que quando a gente fala do sal grosso, nós falamos do mineral. E o mineral ele tem propriedades terapêuticas, sem dúvida nenhuma. Mas daí a gente utilizar um banho de sal grosso de uma forma mística, diferentemente de uma forma terapêutica, científica, vai uma distância muito grande. Então nós temos espíritos que passam fórmulas religiosas, fórmulas dogmáticas, fórmulas populares, e isso provoca uma certa dúvida. Olha, você tem que tomar banho com aquelas ervas. Mas por que eu tenho que tomar banho com aquelas ervas? Qual é o propósito disso? E os espíritos dizem isso em reuniões mediúnicas. Se manifestam e eles dizem assim: olha, eu estou sentindo aqui esse meu médium, ou esse meu cavalo, muitas vezes, como eles se expressam, né? Esse meu médium muito carregado. Fala para ele que ele precisa fazer tal coisa. E aí então, quer dizer, a forma como ele se expressa, a sua linguagem, as suas ideias, né? Não necessariamente Umbanda, Écio, mas muito mais assim, ligado para tradições africanas, vamos dizer assim. Incluindo também a Umbanda, o Candomblé ou outras tradições, mas de um modo geral algo popular. Tem espírito que manda se benzer, por exemplo, que é uma tradição muito ligada, né, à cultura popular. E nós temos muitos católicos que fazem isso. Então diz assim: olha, você precisa se benzer porque você está muito carregado. Então é a linguagem, é a imposição. Lembrando sempre que os espíritos superiores, os espíritos mais esclarecidos, eles não trazem imposições. Eles trazem proposições, eles propõem ideias, eles propõem mudanças. E caso eles percebam que não são atendidos e que aquela conduta está prejudicando o desenvolvimento dos trabalhos, eles então se afastam. Se vocês querem fazer a coisa do jeito de vocês, então sejam felizes. Agora, se é um espírito inferior, como o Kardec colocou, esse espírito vai ficar assim: vocês têm que fazer assim. Ele é persistente, ele é insistente, ele é teimoso, até que as pessoas mudem sua conduta. O espírito superior ele não perde tempo, a menos que ele tenha assim, uma missão específica de trabalhar com aquele grupo e convencer aquele grupo da necessidade do trabalho, daquele formato ou daquele tipo de prática. A Zilus colocou aí quando falam que pra gente, que fizeram macumba para nos prejudicar. A mesma coisa. Assim como nós temos espíritos, Azilus, que se manifestam em reuniões mediúnicas de igrejas tradicionais. E aí o espírito se coloca: não, porque eu sou Exu, porque eu sou Pombagira, porque eu sou o diabo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Esses nomes, na verdade, provocam um efeito moral muito maior do que a própria atitude dele. Só o fato dele se identificar dessa forma e saber que essa figura mística que são cultuadas ou que são tratadas, né, nessas religiões, quando você se apresenta daquela forma, você provoca um efeito. E provocando esse efeito, pronto, você conseguiu desequilibrar o grupo. Então a mesma coisa acontece também no grupo espírita. No grupo católico, no grupo evangélico, seja lá onde for. Se o espírito sabe que aquele nome provoca medo, imagina, por exemplo, numa reunião mediúnica normal, um espírito aparece rosnando com aqueles olhos vermelhos, né, com as veias saltando dos olhos, e diz assim: eu sou o diabo. Para as pessoas que são mais sensíveis, mais impressionáveis, vão levantar e vão sair correndo, e fazem isso mesmo. Já para aqueles que são mais esclarecidos, vão falar assim: olha, faz o seguinte, baixa a sua bola, que aqui você está no lugar errado. Aqui a gente sabe quem você é, a gente sabe quais são suas pretensões, etc e tal, então vai desmascarando o espírito. Mas para aqueles que são impressionáveis é muito fácil. Tanto que nós temos assim que a gente vê pela televisão, naquelas reuniões feitas em igrejas evangélicas, em algumas dessas igrejas, que mostram aquelas sessões de descarrego, sessões disso, sessões daquilo, que quando aparece um espírito
Quando vem um médium, né, um dos frequentadores da igreja, que é um médium, sofrendo obsessão, e o espírito se manifesta, e então ele começa a dizer essas palavras que provocam esses impactos, nós temos pessoas que desmaiam, que entram em convulsão, pelo simples fato da presença daquela entidade provocar essa impressão. A Zilus colocou, né, que o pastor falou isso para mim, é muito fácil, né, a gente jogar a culpa, né, no mundo espiritual dos problemas que a gente enfrenta, né, sem dúvida. A Lívia colocou, né, podemos dizer que os espíritos usam essa ideia de autoridade para conseguir coisas, oferendas, por exemplo, eles podem conseguir o que eles quiserem, Lívia. Muitos que são ligados a essa questão material podem pedir essas oferendas, né, se eles acharem que, por exemplo, esses produtos que são oferecidos trazem para ele uma certa satisfação. Mas para outros espíritos que não estão ligados a essas sensações, o fato dele chegar no grupo e ser respeitado por aquilo que ele imagina ser, para ele já é satisfação. Então todos nós utilizamos de alguma forma a nossa autoridade com um objetivo particular, para conseguir alguma coisa que interessa. E esse interesse nosso ele pode ser infinito. Pode ser desde uma presença, a impressionar uma pessoa, impressionar um grupo de espíritos, pedir uma oferenda, fazer isso, fazer aquilo. Cada espírito usa uma estratégia, espíritos inferiores, naturalmente, usam uma estratégia específica para poder satisfazer os seus interesses. Fernanda colocou, né, como podem certos médiuns umbandistas dizerem que foram feitos trabalhos contra você e te dizerem de ir no local tal e de desenterrar algo e você chega lá e acha. Olha, Fernanda, a gente lembra que a nossa relação com o mundo espiritual, ela é uma relação ainda muito superficial. Então, estudando todas as possibilidades de fenômeno, como materialização, transporte e tudo mais, o fato do médium ser praticante de uma religião, seja ela umbanda, seja ela uma igreja evangélica, uma igreja católica, o fato dele ser médium não tira a possibilidade dele de utilizar essa sensibilidade para a realização do bem e ter percepções que normalmente as pessoas não têm. Então, médium bom não é médium espírita, médium bom é o médium estudado, o médium que tem boa vontade, o médium que tem boa dedicação. E dentro das práticas que normalmente ele costuma desenvolver, ele pode, sem dúvida nenhuma, prestar serviços e ter contato com os fenômenos que são bastante impressionantes. Nós temos médiuns de cura, por exemplo, dentro da Igreja Católica, que são considerados milagreiros. Para nós que somos espíritas, sabemos que eles são médiuns de grande poder de cura, que a influência espiritual ali é muito grande, que tem uma assistência muito forte, e que isso provoca realmente curas que não são explicadas pela nossa ciência, e são médiuns. Então, dentro da Umbanda, por exemplo, nós temos médiuns que têm sensibilidade, que acreditam, né, que em determinado local, em determinado horário, isso facilitaria para eles o trabalho, o envolvimento com os espíritos. É uma questão de crença. Então a gente lembra que tem práticas que são desnecessárias para nós, mas tem práticas que para aquelas pessoas são importantes, mas a mediunidade por si só é a mesma para todos. É a forma como ele a utiliza que vai fazer a diferença. A Fernanda colocou, isso aconteceu aqui. Um senhor veio me procurar desesperado, falando da esposa que o ajudou descobrindo esses trabalhos de macumba contra ele, e depois ela ficou doente, né? Isso aí são pactos, né? O Kardec fala sobre os pactos no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, falando que os espíritos podem, sem dúvida nenhuma, através de um acordo, através de um entendimento com muitos encarnados, prejudicar uma pessoa. Só que esse prejuízo vai se dar exatamente por causa dessa sintonia, por causa dessa afinidade que se tem. Então, tudo depende do quê? Da nossa relação com o plano espiritual. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, primeiro que a gente tem que desmistificar muita coisa. Né? A palavra macumba, como a gente sabe, ela é um instrumento musical. Só que ela popularmente foi conhecida como um ritual dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. Né? Posso até estar falando besteira, de repente não é nenhuma nem outra que faz isso, ou é uma ou outra que faz isso, mas a gente acaba utilizando essa palavra de uma forma mística, de uma forma temerosa, assustadora, que somos nós que criamos esse vocabulário. Então, na verdade, quando eu falo assim, olha, tem um trabalho feito para você, esse trabalho feito nada mais é do que a solicitação de assistência do plano espiritual para a realização do mal, para a realização do bem, dentro daquelas práticas religiosas, dentro do nível dos espíritos que estão ali presentes. Então, quando a gente começa a tirar a máscara, né, ou tirar essa capa
de rótulo, essa capa mística de cada uma dessas formas de relacionamento com o plano espiritual, a gente percebe que a essência acaba sendo a mesma para todos. Ontem nós conversamos aqui no nosso estudo sobre as correntes de orações, as correntes de prece, que as pessoas se juntam, direcionam o pensamento para uma pessoa e aquela pessoa se beneficia. O que é isso? Nada mais é do que uma evocação, um conjunto de pensamento que auxilia uma pessoa. Mas eu poderia fazer isso para o mal, solicitando a assistência de espíritos inferiores, oferecendo aquilo que para eles é importante, é interessante, e aí então eu estabeleço uma relação de troca, eu ofereço, você me oferece. E aí então a coisa acontece. Mas como diz o próprio Chico Xavier, né, que essa ideia do trabalho feito é como se você jogasse uma bolinha de borracha na parede. Se tiver um buraco na parede, a bolinha entra. Se não tiver, a bolinha bate e volta. Então é a questão do quê? De sintonia. E como nós sabemos que no nosso mundo físico, todos nós vivemos assim em função de grandes preocupações, de grandes interesses e tudo mais, e a gente não mantém aquele padrão de vigilância e de oração que é sugerido por Jesus lá no seu evangelho, né, num dos evangelhos, né, que relatam a vida dele, a gente acaba simplesmente se tornando vulnerável o tempo todo. Armando lembrou, né, Centro Mesa Branca, se na Casa Espírita não tem mesa. Pois é, essa questão de nomenclaturas, né? Falar, por exemplo, que você é espírita Mesa Branca. Eu conversava com uma vizinha nesse fim de semana e ela é umbandista. E ela falou assim: você sabia que eu sou espírita, né? Aí eu falei assim: vocês frequentam o centro espírita, né? Um centro de umbanda, né? Ela falou: pois é. Falou assim: eu sou espírita também, né? Só que eu estudo, né, de uma outra forma. Então, em vez de entrar em debate teológico, a gente percebe que as pessoas utilizam muitas vezes a ideia espírita, como a gente já tratou disso em outros estudos, muito mais por uma questão de aceitação social para sair do preconceito do que a legitimidade da expressão. Então você fala umbandista, diz que é espírita. Centro Espírita Pai João, estou inventando um nome qualquer. É muito comum a gente encontrar tudo isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos ali reuniões espíritas. Nos Estados Unidos. O que são essas reuniões espíritas? São evocações que as pessoas fazem para poder, né, com tabas ou ouija, fazer aquelas brincadeiras de evocações, isso, aquilo. Eles chamam de reuniões espíritas pelo simples fato de você se comunicar com os espíritos. E não consideram, por exemplo, toda a filosofia, as instruções, a prática, todo o trabalho que é realizado dentro do espiritismo. Então espírita se tornou simplesmente a palavra que vulgarmente define a comunicação com o mundo espiritual, independente do seu conteúdo. E isso acontece, como eu falei para vocês, aqui no Brasil através dos umbandistas ou do candomblecistas, e nos Estados Unidos pessoas que não têm religião definida, mas acham interessante essa prática de comunicação. Quantas e quantas vezes? Deixa eu ver aqui. A Fernanda colocou, né, o que pode nos afetar somente se estamos em sintonia com essas energias, né? Não é necessariamente estarmos em sintonia, porque muitas vezes você não tem um pensamento voltado ou conectado com energias inferiores. Mas o fato de você não estar fortalecido com as energias superiores te deixa numa condição neutra. E essa condição neutra é aquela história de uma massa, né? Eu pego água, farinha, ovo e tal. Eu posso pôr sal ou posso pôr açúcar. Eu que vou dar o direcionamento. Então, normalmente, nós somos pessoas, espíritos medianos, espíritos comuns, espíritos simples, que estamos sujeitos a qualquer tipo de influência. E poucos são aqueles que estão direcionados com o pensamento voltado, realmente, como o Elcio colocou, para a caridade, para o trabalho no bem, para a transformação íntima, para a convicção, etc. e tal. Então o fato de estarmos assim sempre preocupados, eu estou preocupado com a minha conta, porque eu estou aborrecido lá em casa, porque meu trabalho é uma porcaria, porque eu estou doido para ver lá um filme que vai passar na televisão, um programa, isso, aquilo tudo, essa nossa falta de um alicerce que nos dê essa condição moral mais elevada, nos coloca simplesmente à mercê daqueles espíritos que vierem primeiro. Se vier um espírito começar a sugerir que eu sou uma pessoa que não presta, que eu sou um fracassado, que eu sou um doente, que ninguém gosta de mim e coisa e tal, eu for absorvendo esse pensamento, com certeza eu vou entrar em depressão. Mas se vier um outro espírito e começar a dizer para mim assim, olha, você é o máximo, você é um filho de Deus, você é um trabalhador maravilhoso, você é isso, você é aquilo, eu começo a enaltecer assim o meu ego, porque eu me sinto o mais poderoso dos homens. Então essa nossa neutralidade, essa nossa condição mediana, é o que nos expõe a essa condição. Então eu não preciso entrar em sintonia com as energias do mal, vamos dizer assim.
Basta eu não estar sintonizado com as energias do bem. Que se por acaso vier uma situação como essa, é aquela história dos 3 porquinhos, né? Um constrói uma casa de alvenaria e o outro constrói uma casa de palha e o outro uma casa de madeira. Se vier o vento forte, quem tiver solidez fica, quem não tiver leva. É mais ou menos assim que a gente se encontra. A Fraterna, bom dia pessoal que chegou. A Fraterna colocou ser espírita dentro do nosso contexto, não é religião, né? E na Umbanda, né, é considerado religião, já que tem rituais. Sim, né, a gente lembra sempre, inclusive eu estava conversando com a Ju ontem e também com a Vana sobre essa questão, né, do espiritismo ser religião, ser uma religião cristã ou não. A gente foi apresentando alguns argumentos, algumas ideias, né, de que o espiritismo na verdade é uma filosofia que ela se, obrigado Cindizinha, que ela tem a possibilidade de se desenvolver dentro de qualquer religião. Naturalmente que nós teremos ali alguns choques dogmáticos, né, porque o espiritismo traz ali pensamentos e ideias que estuda, que desenvolve, que são contrários aos dogmas de muitas religiões. Mas de um modo geral a pergunta é, o espiritismo é uma religião? Se for uma religião, é uma religião cristã? Então esse debate se o espiritismo é religião ou não é religião já rendeu assim, já rendeu histórias e mais histórias e mais histórias, né? Porque a proposta é exatamente fazer com que o espiritismo seja uma filosofia baseada nos ensinamentos de Jesus e não necessariamente fundamentado numa religião cristã. Porque se ele for religião cristã, ele também é uma religião dogmática, que tem rituais, tem hierarquia, como aconteceu com, né, por exemplo, o catolicismo e as igrejas evangélicas são vertentes do cristianismo original. Se o espiritismo for mais uma religião, ele vai ser uma religião paralela. E Kardec tenta, né, trazer para nós essa ideia de que o espiritismo é uma filosofia, que traz para nós o entendimento dessa realidade do mundo espiritual, né? A Jandira colocou para nós, né, alguém pode me dizer onde encontrar um pequeno texto que fale sobre ato de suicídio e suas consequências? Tem uma amiguinha aqui no meu Face com esses pensamentos, está em depressão, está muito complicado, né? Olha, eu vou passar para vocês aqui agora, rapidamente, Jandira, que assim você passa para essa nossa amiguinha. Tem mensagens muito interessantes em áudio que você pode utilizar. Só um instantinho que eu já te passo já. E você já passa para ela. Você passa para ela este texto aqui, ó. Me dá só um instantinho, pessoal, que só fazendo uma conferência rápida aqui que eu já passo para vocês essa informação. Tá aqui, ó. Fala para ela baixar esse CD, que é o CD chamado Esperança e Vida, que tem várias e várias mensagens em áudio, muito bonitas por sinal, que vão ajudar, tá, nas reflexões a respeito do suicídio, tá legal? Bom dia, Sandra. O Armando colocou lá em cima também. O pior é que a maioria, né, não conhece Kardec e o que ele fez. Vejo isso no meu dia a dia, né, aqui na minha oficina. Tem uma foto de Kardec e muitos perguntam quem é. Falo Kardec. Pergunta, você conhece a doutrina espírita? Né? Isso vale para todo mundo, né? São muito poucos os que conhecem, são poucos os que estudam e muito menos os que praticam os ensinos da doutrina. Olha, Armando, foi feita uma publicação há um tempo atrás das 100 maiores personalidades dos últimos 2 séculos. E aí nós tivemos ali Charles Darwin, Albert Einstein, tivemos, que mais, Mahatma Gandhi, e Kardec não apareceu. Entre as 100 personalidades desses últimos 2-3 séculos. É um livro muito interessante, então eu falo um pouquinho sobre a biografia de cada um. E aí então quando eu fui direto, claro, como era por ordem alfabética, pelo sobrenome, eu fui correndo na letra K, né? Falei, vamos ver Kardec lá, né? Passou batido como se nem tivesse existido. Então, na verdade, né, o Armando acabou caindo, voltou Armando. Então, na verdade, quando a gente fala sobre Allan Kardec, nós falamos de uma personalidade dentro de um universo muito específico. Assim como, por exemplo, né, falar sobre, por exemplo, Dalai Lama. Dalai Lama pode ser uma grande personalidade para os budistas.
E para as pessoas que assistem jornal, que leem algum artigo filosófico, espiritual, conhece a personalidade do Dalai Lama. Mas você chega na rua e pergunta assim, você conhece o Dalai Lama? Ele vai falar, quem? É jogador de futebol? É um ator? É um cantor? O que ele é? Allan Kardec virou jogador de futebol do Botafogo, né? Então se você pergunta assim no estádio, conhece Allan Kardec? Conheço. Ele fez o gol semana passada. Então assim, é uma decepção para nós imaginar que um homem com o vulto de Kardec, com a inteligência, com o trabalho... Está no Palmeiras agora, né, Elcio? Mudou, né? Pois é. É do Vasco ou do Palmeiras? Decidam-se. Eu acho que ele tá no Vasco, porque ele está na primeira divisão. Está no Palmeiras? Então tá bom. Né? André colocou, né? Fui pesquisar Kardec no Google, foi assim mesmo, né? Então, quer dizer, é isso que a gente acaba vendo. Né? Por que isso? Por que isso tudo? Porque Allan Kardec ele teve um trabalho para os espíritas, ou para as pessoas que tiveram interesse em estudar o espiritismo, ler alguma coisa sobre o espiritismo. Fora isso, tá vendo? O Armando colocou, o Discovery foi um documentário sobre Mesmer e nada falou de Kardec, sabendo que Kardec estudou magnetismo. Mas aquele que estudou realmente o magnetismo foi Mesmer. Agora, quando Kardec entrou na história, Kardec era simplesmente mais um praticante do magnetismo que desenvolveu uma doutrina espírita. Que desenvolveu a doutrina espírita. Mas com relação ao magnetismo, Kardec não teve contribuição nenhuma no desenvolvimento específico daquilo tudo. Então, para nós é uma grande decepção, mas a Seishonoye, por exemplo, quem sabe o nome do fundador da Seishonoye? Coloca para nós aí, porque eu não sei. Coloquem aí para mim, por favor, quem sabe. Ou pesquisem, depois vocês coloquem para mim aí. A Zilus colocou uma coisa interessante, que eu vou contar uma história para vocês, né? Mas dizem que na França muitas pessoas não sabem, né? Caniguchi, né? Obrigado, Zeli. Né? Então tá lá o senhor Caniguchi, que foi o fundador da Seishonoye. Pergunta quem é o Caniguchi, lá no shopping center que vocês frequentam. Se alguém sabe quem é. Se ele não for frequentador da Seishonoye, é mais um nome de japonês. Vai perguntar, né? Tá ali, ó, Masaharu Taniguchi, obrigado, Osmar. Vai perguntar assim, escuta, ele é feirante? O que ele é? É japonês, só sei que é japonês. Né? Então a Zilus colocou, mas dizem que na França muitas pessoas não sabem quem foi Kardec. O nosso amigo Vidal, né, que frequentava aqui a nossa sala, que infelizmente, por causa de questão de horário, acabou não tendo mais essa possibilidade, ele é meu amigo pessoal, né, então ele viajou para a França. Nós estamos agora no mês de outubro, ele foi para a França no mês de julho, se eu não me engano. Ele passou lá 2 semanas, fez muitas viagens e tal. E aí ele foi então lá no cemitério, no Père Lachaise, onde está sepultado Kardec, né, que é um ponto turístico para a maioria dos espíritas, né, que vai até Paris. E aí então ele foi lá, fotografou, mandou a foto para nós e tal. Andou nas ruas, andou naquele boulevard que Kardec tinha ali onde foi instituída a primeira salinha, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e tal. E aí então ele foi numa livraria. E chegou assim, escuta, eu queria um livro de Allan Kardec. A pessoa perguntou, quem? Eu queria de Allan Kardec. O Kardec, aquela pessoa que trabalhou com espiritismo e coisa e tal. A pessoa, tá. Lá naquela prateleira do fundo. Chegou lá, tinha meia dúzia de livros dele. Então a pessoa que trabalha na livraria em Paris não conhece Kardec. Imagina aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil deveria conhecer mais, porque o espiritismo aqui se difundiu de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa, né? O Mac colocou lá em cima, bom dia, né? Fizeram uma pesquisa de um jornal, etc., que deu Chico em primeiro e Jesus em segundo, né? O fim do mundo, né? Pois é, naquela pesquisa que fizeram do SBT, Mac, que falava sobre as personalidades e coisa e tal, o Chico Xavier acabou ganhando, né? Mas nós tivemos ali, né, pessoas como, por exemplo, o jogador Neymar na frente de Rui Barbosa. O cantor de sertanejo, não sei das quantas, mais do que Dom Pedro II. Então tivemos assim umas coisas meio bagunçadas, né? E como pedagogo também Kardec não foi conhecido, ele foi conhecido como Rivaio. Porque Kardec ele utilizou esse nome para poder desenvolver a doutrina. Então se você chegar lá e falar assim, eu quero um livro de pedagogia do professor Rivaio, etc e tal, aí você vai encontrar. Mas Kardec ele é um ilustre desconhecido na terra onde ele nasceu e apesar de tudo que ele fez. Né? Votou na Irmã Dulce, eu acho que eu nem votei, viu, Osmar? Né? Mas mesmo assim, tadinha dela, né? De tudo que ela fez, ficou lá embaixo, coitado. Então a gente vê assim que é frustrante para nós, né? Para nós e para muitos também, porque nós temos ali nomes que fizeram, né? Que tiveram um destaque relevante na história,
da humanidade, principalmente nessa parte do desenvolvimento filosófico, espiritual, social, que simplesmente passam despercebidos, as pessoas não têm interesse. E por que isso tudo? Por uma questão cultural. Nós valorizamos muito mais o popular do que o acadêmico. E é por isso, né, que o Dr. Bezerra de Menezes, como eu já falei para vocês, comentou no seu livro, né, que esqueci, com a dona Ivone do Amaral Pereira, e ele comentou que foi necessário romancear aquilo que Kardec trouxe na codificação, porque as pessoas não estavam interessadas em estudar. Então era muito mais interessante você falar de reencarnação contando uma novelinha num livro, Água com Açúcar, do que você fazer uma pessoa comprar o livro dos Espíritos e estudar sobre reencarnação. Influência espiritual, falar lá da parte a influência dos Espíritos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aquelas perguntas todas, nada disso. Aí você conta uma história Água com Açúcar num livro romanceado, aí a pessoa fala, nossa, você viu que o João estava lá e tinha um espírito perto dele, coisa e tal? E por que isso tudo? Por uma questão cultural. Nós já conversamos sobre isso, vocês se lembram? A gente passou aqui um estudo inteiro falando sobre isso. O grande problema que o Brasil enfrenta na difusão do espiritismo é exatamente isso. É a deficiência cultural que o Brasil enfrenta, é a dificuldade que as pessoas têm nos seus estudos na escola. Uma criança que não estuda, uma criança que não lê, aí você espera que quando adulta ela vai ler o livro dos Espíritos, o livro A Gênese, por exemplo. É uma utopia, né? Um sonho assim que, infelizmente para nós, não vai nunca acontecer. Daí então nós temos que atingir de outras formas. Aí os espíritos usam estratégias, influenciando os meios de comunicação, produzindo filmes, produzindo novelas, escrevendo livros. Então você pode não aprender de uma forma profunda, mas você aprende pelo menos a ideia. A ideia foi disseminada. Se ela tiver interesse, ela vai conhecer um pouquinho mais. Não é muito mais fácil você pegar a Bíblia e dizer que o mundo começou com Adão e Eva, que depois teve o dilúvio, aí depois veio Jesus, que Maria engravidou do Espírito Santo e ele nasceu? Não é muito mais fácil do que você estudar sobre antropologia, sobre geologia, sobre astrofísica, sobre uranografia, como diz Kardec? Você vai numa igreja evangélica, como o próprio IBGE passou para nós agora em 2010, a quantidade de evangélicos dessas igrejas pequenas, que tem um nível de escolaridade que vai até a 5ª série, a 6ª série do ensino primário, ou o 6º ano do ensino fundamental, é a maioria. E como é que você vai falar de conceitos filosóficos para pessoas que não têm conhecimento, não têm uma base cultural? É um problema sério isso daí. A gente já falou sobre congressos espíritas, falamos isso, falando aquilo, né? O Brás colocou, né, mas os livros não doutrinários têm um papel de despertar. Um católico jamais tem coragem de pegar um livro dos espíritos, né? Brás, o importante para nós é assim, né? Tem um detalhe que a gente deve considerar a respeito dos livros. O livro, sem dúvida nenhuma, tem uma função importante para despertar. Mas é importante despertar do modo certo. Tá? Porque aí vem a grande questão. Porque se você pegar um livro só porque ele fala do mundo espiritual, mas ele traz aquele monte de contradições, aquele monte de fantasias, ideias, isso acaba sendo muito mais nocivo. Porque a gente sabe, né, que é muito mais fácil você construir uma casa a partir do zero do que você reformar uma casa cheia de problemas. Nesse caso, então, é mais fácil a pessoa não ter conhecimento nenhum e você depois, quando ela estiver pronta, inserir essas novas ideias, do que você depois quebrar todo esse conceito que ela tem para poder trazer outro. Então os livros que são espiritualistas, que falam do mundo espiritual, são ótimos, mas tem livros que acabam muitas vezes provocando ali, levantando algumas barreiras que são difíceis de quebrar depois. Armando colocou, quando Kardec elaborou a doutrina, a França, né, muito poucos leram, eles eram a elite, né, exatamente porque o contexto era assim, pessoas que tinham pensamentos iluministas, que queriam se libertar das influências religiosas dogmáticas e coisa e tal, né? Kardec enfrentou ali maus bocados, viu? Araci colocou, tem religião evangélica que diz que os livros são coisas do demônio, né? Normal isso daí, né? A gente nem se impressiona mais com essa ideia. Azilos colocou, perguntei para minha sobrinha evangélica como Caim matou Abel, e depois fugiu e casou em outra cidade, né? Se não existiam mais ninguém na Terra, né? Essas são dúvidas que as pessoas colocam, mas acabam não estudando. Elas preferem, nesse caso, por exemplo, Azilos, em vez de você estudar sobre esses fatos que são contraditórios, né? Contraditórios, como por exemplo a própria Arca de Noé. Que a Arca de Noé é muito interessante, né? Que Noé foi lá, colocou um casal de cada
animal e coisa e tal, mas nós temos espécies que não estavam, que não viviam naquela região. Você analisando um pouquinho só, você já consegue deduzir. Pinguins, ursos polares, tucanos, gorilas, não existiam naquela região. Então, quer dizer, você coloca uma pequena questão como essa e você já começa a quebrar um monte de pilares dogmáticos, né? Então, nesse caso, o que acontece? O que vale, principalmente para as religiões evangélicas, não são esses fatos contraditórios. Isso é dispensável. Como, por exemplo, o início de Adão e Eva, os dois formados a partir do barro, aquela coisa toda, né? Então isso acaba sendo dispensado, porque na verdade o que mais importa é a parte moral e a parte histórica para essas religiões. É isso que eles valorizam dentro da Bíblia. Eles não estão preocupados com as contradições, eles estão preocupados com o conteúdo moral, com o conteúdo divino, isso é que importa. Então se você perguntar isso, ela vai dizer assim, não sei. Aí você vai dizer, então você deixaria de ser evangélica? Ela fala, não. Porque ela gosta do louvor, ela gosta dos sermões, ela gosta das histórias, das músicas, das práticas, é isso que importa para eles. E se eles são felizes assim, ótimo. Isso é o que vale. Kardec mesmo ressalta muito isso. Ele diz que o que vale é que as pessoas sejam felizes naquilo que elas fazem. O Espiritismo não tem a pretensão de tirar ninguém das suas religiões. A ideia do Espiritismo é levar as informações, e não você enfrentar as outras religiões. Porque as pessoas têm total liberdade. Né? Pois é, Zilus, é uma resposta comum. É uma resposta absolutamente comum, natural. Você vê que não precisa nem adivinhar, porque foi fácil chegar a essa conclusão. Né? Só para a gente poder fechar, pessoal, está no nosso horário já. O Osmar colocou, né, eu não gostava do livro A Gênese, passei a entender melhor com os estudos da Beth. Né? Bom, então você pegou a Betinha como professora sem discussão. Né? Então dá para entender rapidamente e facilmente aquilo que está sendo passado. Mas é um livro difícil de ser estudado, não é qualquer pessoa. Você ler o livro Gênese é uma coisa, você entender o livro Gênese é outra. Né? Quem sabe um dia... Eu tenho uma certa resistência com esse livro, né? Não é o meu preferido. Meu preferido, vocês sabem, é o livro Céu e Inferno, que eu adoro esse livro. Né? Então, um dia, quem sabe, a gente faz um estudo deles. Lembrando que quando a gente acabar o livro dos médiuns, ou acabar o livro do Obras Póstumas, qual acabar primeiro, a gente vai começar o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que é um livro também que eu tenho muita vontade de estudar, e eu acho que vai ser muito interessante para nós aqui. Né? E para fechar, né, Anderson colocou, né, penso que Moisés precisava educar aquele povo semi-selvagem, ignorante, né? Era mais eficaz uma historinha para tudo. Tudo dentro do seu tempo. No tempo lá você tinha que contar aquelas histórias, ele tinha que ter um rigor muito grande para poder... eram pessoas primitivas. Imagina que as pessoas faziam o quê? As pessoas tinham práticas sexuais atrás de moitas, na beira da estrada, atrás de casas, não tinha casamento, não tinha nada. Você tinha que impor o medo como uma condição de moralização. Assim como as leis no passado tinham a ideia da pena de morte, aqui no Brasil já não tem mais. Lembrando que pena de morte no Brasil existe somente em caso de traição de guerra, né? Mas como o Brasil não vai entrar em guerra, a pena de morte não vai acontecer. Mas no passado era absolutamente natural. Né? Então, tudo no seu tempo. A gente tem que estudar a Bíblia como um livro histórico, um livro de sabedoria, um livro de moralidade, mas cada coisa dentro do seu tempo. Trazer uma prática da época de Moisés, de Abraão para cá, para chegar aqui, e você querer aplicar isso na sua família, onde que o homem é a autoridade da família, a mulher é submissa ao marido, isso é que Moisés fazia. Quando você pega um estudo do Antigo Testamento e tenta aplicar, significa que a mulher deve ser dona de casa e o marido o chefe da família. Olha o pensamento daquela sociedade patriarcal daquele período. Então, tudo mudou, né? Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso... no Brasil tem na Constituição, era assim, mas só para esse caso. Né? No caso de crimes comuns, assim, já não é mais permitido no Brasil esse tipo de pena. Essa pena capital que a gente chama, né? Bom, fechando por aqui, Betinha que vai fazer o encerramento para nós. Nós paramos aqui, acabamos nos desviando um pouquinho do nosso tema, mas nós paramos aqui no item número 10, a gente vai para o número 11. Tá? Então, no item número 11 aliás, o subitem número 11 do item 267 aqui do nosso livro dos médiuns. Bom, passando então para a Betinha que vai fazer o encerramento, tá? Só para lembrar, né, pessoal, esses estudos que a gente faz,
esses bate-papos que a gente tem, muitas vezes desviando do tema, ele é fundamental pra gente. Eles são fundamentais para que a gente tenha uma base, um entendimento de como compreender a doutrina espírita, porque ela precisa ser compreendida para ser bem praticada. Porque se a gente colocá-la como simplesmente uma religião nova, você vai seguir sem perguntar. Já falei para vocês que uma vez num debate eu disse assim, olha, eu tenho toda a liberdade e me sinto muito à vontade de questionar a autoridade de Kardec. Aí fala assim, nossa, mas como você faz isso? Eu falei, porque ele é santo? Ele é intocável? Só que eu tenho que questionar com legitimidade. Como ele mesmo coloca, ele diz assim, se você tiver uma ideia melhor para me passar, me passe. Mas que a sua ideia seja bem fundamentada. Então eu tenho autoridade para fazer qualquer coisa. Eu preciso ter, primeiro, bom senso, preciso ter princípios para fazer isso. E, fundamentalmente, eu preciso